Ele é digno de receber a nossa gratidão. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, diz a palavra que Ele nos conheceu. E Ele, tendo nos amado, nos predestinou em amor. Nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Assim, Isaías o profeta disse, no capítulo 43, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Israel, que te formou, Jacó. Ele formou. Então, o profeta Isaías nos mostra que Deus é o centro de todas as coisas, e não o homem. Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. Ele errou. A medida de todas as coisas é o nosso Deus. E Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. E tendo nos amado, Ele nos tirou do mundo para a sua maravilhosa luz, para que possamos refletir a glória de Deus, para que possamos refletir a bondade do Senhor. Uma vez que o homem sem Deus, ele segue os cursos deste mundo. A J.J. Rousseau disse que o homem é essencialmente bom e que ele precisa apenas de receber educação formal, acadêmica. Então o mundo seria um paraíso. Mas ele errou. Rousseau errou. Na verdade, o homem, disse Calvino, disse Paulo e disse todos os escritores bíblicos, o homem é essencialmente mau. Depois da queda, o pecado entrou no mundo e agora a nossa inclinação é para as coisas do mundo e as coisas da carne. De maneira que somente em Deus, uma vez que viemos dele, fomos criados por ele e para ele, somente em Deus, uma vez que Ele é a medida de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, somente nele é que o homem tem verdadeiro sentido para a vida. É que ele descobre a razão da existência, é que ele descobre que o viver consiste em conhecer a Deus. Pois bem, essas são as minhas palavras de boas-vindas, amada Igreja de Cristo. Eu lhes saúdo em nome de Jesus, com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações de Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a este culto online, a esta live, a este momento de louvor, de oração, de estudo bíblico da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Rua General Roca 340, na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena. Então aqui estamos reunidos para adorar, para louvar e orar, estudar a palavra, conhecer mais a Deus, nos aprofundar nas verdades bíblicas e certamente crescermos em graça e em conhecimento em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, vamos orar. Nós temos uma lista de oração, está aqui, olha, a nossa listinha. Enviei para alguns irmãos aqui um pouco antes do culto. Se eu cometi um ato falho de não enviar para alguém, por favor, me avise para eu lhe enviar imediatamente, logo após o culto eu farei. Então, nós temos aqui, além desses pedidos, nós temos outros pedidos também, que porventura não tenham sido postos na lista, mas você agora aí do seu lar pode mentalizar, colocar diante de Deus, e certamente o Senhor estará ouvindo e respondendo às nossas orações em Cristo Jesus. Então a nossa listinha de hoje, temos aqui os nomes do irmão presbítero Carlos Espedo, que está com labirintite e precisa de fortalecimento espiritual. A irmã Maria do Socorro, que graças a Deus, amados, estava uma nuvem escura em cima, uma preocupação, havia lá um câncer, um tumor, e não sabíamos qual seria o destino, mas graças a Deus a irmã vai fazer uma cirurgia para retirada do tumor e não vai precisar
de radioterapia, quimioterapia, em nome de Jesus. Nós assim oramos e concordamos, amada. Temos aqui o irmão Pedrinho, nosso garotinho, que a gente ora por ele, ovelhinha, lá de Saquarema, tem 11 aninhos. A bispa me pediu hoje para incluir o nome dele. Ele vai fazer uma cirurgia na próxima segunda-feira. Vamos orar pela vida dele. O nosso recém-nascido, Caio Mendes, graças a Deus não está mais com pneumonia e está se recuperando no hospital, na incubadora. Nasceu prematuro, então vamos orar por ele, em nome de Jesus. Caio Mendes. A irmã Priscila Araújo da Silva, nódulo na tiroides, vamos orar por ela. Irmão José Cardoso, abençoado, flamenguista, hein? Sempre com a sua máscara do Flamengo, camisa do Flamengo. Irmão José Cardoso, transplante de córneas, vamos orar por ele, para que corra tudo bem. A nossa irmã Tereza Andrade Silva, hérnia no abdômen, ela é tia do nosso amado presbítero Jorge de Souza Andrade, e ela tem hérnias no abdômen, sente muitas dores. Vamos orar pela vida da dona Tereza, amados. A irmã Marilene Almeida, mãe do nosso presbítero Valdécio Júnior, também tem dores no ombro esquerdo, aguardando a cirurgia para a colocação de uma prótese. O Marcos Palhares, irmão da nossa querida Sueli Andrade Palhares, pedra nos rins, pressão alta, diabético e problemas na visão. Estaremos orando por ele. Agora segundo grupo, pessoas com questões também delicadas, câncer. A Rosiane Linhares, câncer, grávida também, está estudando tratamento, como vai fazer. A dona Rita de Cássia Bórnio, a suspeita de câncer no intestino. A Diva Glória Sampaio, tratamento de câncer. E a dona Sueli Fabiane, fazendo quimioterapia. Vamos orar por elas, por essas irmãs. E o último grupo de oração, não menos importante, mas voltado para questões da alma e também questões profissionais e financeiras. Vamos orar por eles. Primeiro grupo, nós temos aqui a minha irmã querida do coração, irmã Andréia Andrade. Temos a nossa irmã, a amadinha ovelhinha, Terezinha Tinoco. Temos aqui a irmã Marcela Soares, a Flávia Brandão, a Carol Santos dos Anjos, Angélica Campos, a que está morando na região dos Lagos, a irmã Liliane Barbosa e a família Beninca. Todos esses fortalecimento espiritual e emocional. Lembrando que a família Beninca, agora, também lhe amo, minha irmã. Beijo no coração. Irmã Tetê também. A família Beninca, nós não usamos a expressão perder, porque perder é não saber onde está. Nós sabemos que o irmão Rômulo está no seio de Abraão, mas é um tipo de, como uma irmã esses dias usou essa expressão, é um tipo de perda familiar, no sentido da ausência, não é? Então, essa família precisa da consolação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Marcela Soares, depressão e fibromialgia. Sérgio Lima, depressão e saúde física. Luiz Andrade, fortalecimento por sua saúde mental, física, em função dos cuidados com a sua mãe, que é a dona Tereza. O meu irmão Antônio Almeida, meu irmão amado e querido também, ele está sofrendo muitas pressões profissionais, muitas pressões do seu trabalho. Muitas pessoas foram mandadas embora, muitos gerentes antigos mandados embora, dispensados. Então, gira em torno uma preocupação muito grande dele nesse sentido, totalmente compreensivo. Então, vamos orar por segurança
E o Pedro e a Cláudia são irmãos do nosso diácono Carlos Augusto, precisam de libertação das drogas. Esses são os nomes, fazemos sempre questão de citar nome por nome, está na memória de Deus, está também na nossa memória. Sempre que eu estiver, nós temos todos a listinha, também mostro aqui a listinha, oramos por todos, mas porventura, durante o momento que eu estiver falando aqui, os nomes e os casos, algum caso lhe chame maior atenção, lhe desperte mais atenção, lhe desperte uma questão mais próxima, foque oração por essa pessoa. Ore por todos, generalizando, e foque oração por esta questão que porventura tenha lhe chamado mais atenção. Porque aí um ora por um, outro por outro, outro por outro, e daqui a pouco, e todos oramos por todos, e assim todos estarão recebendo certamente oração em nome de Jesus. Amém? Para a glória do Senhor. Temos agora os próximos 15 minutos para colocar diante de Deus todos esses nomes citados, proclamados diante do trono do Pai, em oração em nome de Jesus. Pai amado e eterno, Deus único, Deus vivo e Deus verdadeiro, nós sabemos, Pai, em quem temos crido. Sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Então, ó Pai, sabemos que neste mundo sofremos aflições. Este mundo, depois da queda do homem, por causa da desobediência de Adão, e então entrou o pecado. O pecado trouxe consigo a carga da morte. O pecado trouxe consigo os feitos e as consequências da morte. Trouxe as dores, a doença, a fatiga. E assim, ó Deus, quando nascemos, já nascemos em pecado. A essência humana foi corrompida, foi maculada. Por isso o homem é essencialmente mau, porque o homem está inclinado para o pecado. A carne milita contra o espírito, para que não façamos a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, mostrando a sua humanidade, mostrando a sua total, absoluta dependência de Ti, Senhor, ele disse: desventurado homem que sou. Portanto, ó Pai, nós temos consciência das nossas limitações, temos consciência das nossas fragilidades, temos consciência, ó Deus, das situações adversas, que muitas delas só podem ser solucionadas com a sabedoria divina, com a inspiração que vem de Deus, ou com a própria intervenção divina, Senhor. Ó meu Pai, nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Tu és poderoso para fazer. Portanto, ó Pai, colocamos em Ti agora as nossas orações, a nossa esperança, a nossa expectativa. Declaramos, ó Pai, como disse lá em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, ó Pai, sabemos que a razão das nossas orações, a motivação das nossas orações, não estão na carne, não estão na vanglória, não estão, ó Deus, nos sentimentos de simplesmente esbanjar na carne. E Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, o fundamento da nossa oração, ó Pai, não está na carne, não está nos desejos no desejo carnal. O fundamento da nossa oração está no desejo firme de glorificar o Teu nome, de resplandecer a Tua glória, de glorificar, ó Deus, a Tua majestade, de glorificar a Tua capacidade
em suprir as necessidades do seu povo, de glorificar, ó Deus, a sua majestade, de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, ó Pai, temos plena consciência de que o poder está em quem responde à oração e não necessariamente na vida de quem ora. Embora levemos em consideração que muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Entretanto, ó Pai, todo poder vem de Ti, toda autoridade é de Deus, toda capacidade de resolução vem do Criador, que é o autor de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Tiago disse que vem descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variações de mudanças. Portanto, queremos aprender, Pai, contigo, no teu caráter, na tua invariável forma de ser e se manifestar. Tu és um Senhor absoluto, firme, seguro. Tu não és, ó Deus, um Deus que um dia estás pronto a abençoar e outro dia quer jogar os seus filhos no inferno. O Senhor não se move por sentimentos carnais, por sentimentos volúveis. Portanto, ó Pai, colocar a nossa esperança em Ti é ancorar em lugar seguro as nossas almas. Colocar a nossa segurança em Ti é atracar o nosso barco num porto seguro. Colocar a nossa confiança em Ti é, como disse o escritor aos Hebreus, é correr para o refúgio, segundo a imutabilidade dos propósitos daquele que fez a promessa, que permanece fiel. Portanto, ó Pai, Tu és um Deus claro, Tu és um Deus seguro, Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus eterno, Senhor. A Tua majestade vai além da nossa capacidade de entendimento. A Sua glória e o Seu poder vão muito, muito, muito além das nossas pretensas academicidades. Nenhuma ciência no mundo, nenhuma mente, por mais brilhante que seja, poderia esgotar o Teu conhecimento, Pai. Poderia esgotar a Tua revelação. Portanto, ó Pai, colocamos-nos em nossas posições de criatura e buscamos o refúgio do Criador. Buscamos o refúgio daquele que tudo pode. Buscamos em oração, Senhor, de corações rasgados, de mentes abertas, para receber de Ti, ó Pai, a iluminação dos olhos, o arder do fogo do Espírito Santo em nossos corações, para que estejamos, ó Pai, orando segundo a Tua vontade, para que as nossas orações não estejam baseadas nas nossas pretensas carnalidades, para que as nossas orações não estejam baseadas nas nossas pretensos sentimentos volúveis, para que as nossas orações, Pai, não estejam limitadas ao senso da humanidade, porque se nós não tivéssemos o senso da eternidade, se Deus não tivesse colocado em nosso coração, ó Pai, o senso do eterno e a revelação da vida eterna, ó, certamente seríamos os mais infelizes de todos os homens. Vã seria a nossa fé. O cristianismo seria reduzido a um conjunto de relíquias, de histórias bonitas, mas não haveria poder transformador do Evangelho, não haveria a mensagem da cruz poderosa. Se perdem. Entretanto, para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondável é o teu entendimento. Aquele que ensinou alguma coisa ao Senhor, que se mostre. Portanto, ó Pai, na verdade, nós bem sabemos que somos o que somos pela Tua graça,
Portanto, queremos colocar total confiança na oração a Deus. Queremos colocar, ó Deus, a nossa esperança no Deus que faz. Queremos, ó Deus, colocar o tesouro que é o nosso coração na Tua palavra. E queremos aprender a orar. Queremos aprender a pedir, a buscar e a bater, segundo a Sua vontade, Senhor. Para que tenhamos a convicção de que oramos segundo a Tua vontade. Para que tenhamos a convicção de que oramos segundo a Tua palavra, Pai. Não como aquele fariseu que vai e diz: ó, eu sou o melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, todas as pessoas são obrigadas a me servir, a fazer o que eu mando, a isso e aquilo, porque eu sou o cara, esse cara sou eu. Não, Senhor, mas como aquele publicano que batia no peito e reconhecia ser ele um pecador. Assim como disse Lutero: simul peccator et justus, simultaneamente pecadores justos. Nós somos simultaneamente pecadores e justos. Ao mesmo tempo que nós fomos justificados por Deus, ao mesmo tempo que o sangue de Cristo nos limpou, nos purificou de todo pecado, nós ainda temos uma carne. A presença do pecado ainda é real. Ainda somos tentados pelos desejos pecaminosos, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pelos desejos dos olhos, pelos desejos da carne, pela soberba da vida. Portanto, ainda somos suscetíveis ao erro, ao pecado, ao equívoco. Portanto, simultaneamente somos justos e pecadores. E quando temos plena consciência desse pecado, dessa desventura da carne, quando temos plena consciência da nossa absoluta, total dependência de Deus, e então buscamos no Senhor a resposta, buscamos no Senhor a solução, buscamos e colocamos em Deus a nossa confiança, esperança e a oração da fé. Ah, Pai, então estamos trilhando um caminho de bem-aventurança. Então estamos trilhando um caminho de mortificação dos feitos da carne. Então estamos trilhando um caminho de vida e paz, porque estamos cogitando das coisas do Espírito. Portanto, ó Pai, queremos estabelecer esta certeza em oração. Queremos estabelecer, ó Pai, esta certeza em oração, de que sabemos que somos criaturas absolutamente dependentes do favor de Deus. Por isso, ó Pai, as nossas orações são voltadas com fé diante do trono da graça, aquele que pode fazer infinitamente mais. E agora enviamos então, ó Pai, palavras de oração a cada família que está sendo representada, a cada lar, Senhor. Enviamos uma palavra, meu Deus, a cada casal, a cada família. Ó Deus, que as famílias estejam sobre a rocha, Pai, pois vivemos um tempo de ataques ferozes contra a família. Vivemos um tempo de ataques ferozes contra a moral, a ética familiar, aos valores cristãos monogâmicos, educacionais. Querem destruir a todo custo a família, querem destruir a todo custo, Senhor, a ética cristã, os valores bíblicos que fundaram o Ocidente. E em cima desses valores, ó Pai, a humanidade tem caminhado e prosperado. E as nações outrora cristãs, que prosperaram abundantemente, hoje estão num estado de declínio e de decadência. Ó Senhor, colocamos diante de Ti as famílias, porque elas são a célula-mãe da sociedade. É o primeiro núcleo de interação social. É o primeiro núcleo de interação pessoal.
quando nós interagimos com o pai, a mãe, os irmãos, e ali construímos a nossa personalidade, adquirimos as nossas feições, adquirimos, Senhor, toda uma estrutura educacional que carregamos para toda a vida. A família tem estado sob ataque constante, Senhor, mas nós sabemos em quem temos crido, e nós queremos declarar que as nossas famílias são benditas no Senhor. Queremos declarar que as nossas famílias são abençoadas com toda sorte de bênção espiritual. Queremos declarar, ó Pai, que as esposas são bem-aventuradas, são joias raras, são mulheres sábias, são mulheres usadas por Deus, como Débora, são mulheres usadas por Deus, Senhor, para compreender coisas da parte do Pai, para terem olhos iluminados, para serem auxiliadoras, Pai, do marido, serem sábias na edificação do seu lar. Oramos, Pai, pelos maridos, que sejam homens valorosos, homens fortes de Deus, que possam ser direcionamento para a família, que possam assumir a liderança da família e conduzir a família, Senhor, segundo o coração de Deus, possam conduzir a família segundo a vontade do Senhor, homens que sejam cabeça do lar, que amem suas esposas como Cristo amou a igreja, que realizem, meu Deus, sempre no seio do seu lar uma obra maravilhosa que vem como princípio bíblico do próprio Deus, Pai, uma obra de segurança, uma obra de direção, uma obra de provisão. Assim, Pai, nós oramos e declaramos, maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos e irmãs, Senhor, aqueles que fazem parte dos nossos núcleos de amizade e de família espiritual, que estejam debaixo da cobertura da graça de Deus, debaixo da cobertura da oração, debaixo do favor do Senhor. E assim como o crente Abraão foi abençoado, e nele todas as famílias da terra, que a nossa família, os nossos irmãos, amigos e família espiritual, sejamos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E por fim, Senhor, aquelas questões delicadas, Pai, que temos agora no coração, que inclusive irmãos pediram para orar, mas que não podemos divulgar em público, é apenas no secreto diante de Deus. O Senhor conhece essas necessidades, Pai. Colocamos diante do Senhor, pedimos, buscamos e batemos, ó Pai, e dizemos ao mundo espiritual que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo, que toda arma forjada pelo mal, todo inimigo que se levantou por um caminho, por 7 fugirá da nossa presença. E como profetizou Isaías, nós ligamos aqui na terra, para que tenha sido ligado nos céus, que no lugar da vergonha, Deus fará brotar dupla honra. É o que nós pedimos, é o que nós chamamos a existência, é o que nós oramos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo, meu Pai, para o louvor da Tua glória, tudo, meu Pai, para o benefício, em primeiro lugar, do Evangelho e da obra de Deus e da pregação da palavra, e também dos filhos. Sempre é assim que nós oramos, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, ovelhinhas amadas em Cristo Jesus, mais do que vencedores, digam amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amada Igreja de Jesus, vamos agora ouvir a voz de Deus. São 7 horas
e 59 minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Temos agora um momento e terra se tocam pela pregação da palavra. Temos nós a incumbência da pregação do Evangelho. Nem os anjos receberam essa incumbência. Nem os anjos. Os anjos queriam, mas não podem. Essa é a nossa incumbência, santa incumbência. Essa é a nossa santa comissão grande de pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Palavra que transforma, que edifica, que levanta, que consola, que motiva, porque é uma palavra divina, uma palavra poderosa. Esta é a palavra de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estamos estudando ao livro de Samuel, 1 Samuel. O livro de 1 e 2 Samuel no original é apenas um livro, um tomo, um grande livro, mas a nível didático, a nível de explanação, foi dividido em 2 livros, 1 e 2 Samuel, com uma história contínua. Nós estamos capítulo a capítulo estudando a palavra, nos aprofundando. Quando terminarmos essa série, lá para o mês de fevereiro ou março, assim Deus nos permitindo, nós iniciaremos uma nova série de mensagens, capítulo a capítulo, de algum livro do Novo Testamento. Então, assim nós vamos contar aqui as bases da história, das nossas raízes espirituais, tratando sobre desde antes do período monárquico em Juízes, quando nós começamos lá a série, agora adentrando a monarquia, e como essa monarquia por fim aponta para Jesus, que é o rei que nós precisamos. Essa talvez seja a grande mensagem de Samuel, é que Jesus é o rei que nós precisamos. E Davi era um tipo de Cristo que apontava para Jesus Cristo. Então, depois nós vamos para o Novo Testamento, já que estamos apontando para Jesus, pois vamos lá para Jesus ver como é que foi a implantação do reino. O reino que, houve um teólogo, o nome dele, alguma coisa Kuhlman, ele diz sobre a doutrina do já e ainda não. Jesus implantou o reino já, mas ainda não completamente. Ou seja, um exemplo, nós já somos salvos, porém não completamente, porque Jesus completou a obra da salvação na cruz, mas a sua materialização se dará na glória. Por quê? Porque a presença do pecado já não existirá mais. Nós somos salvos no passado da condenação do pecado, somos salvos hoje do domínio do pecado através da santificação, e seremos salvos na glória da presença do pecado através da glorificação. Então vamos ver depois do Novo Testamento esse já e ainda não do reino de Deus em Cristo Jesus. Já estou com água na boca para o que vamos estudar no ano que vem. Certamente será algo maravilhoso em nome de Jesus. Rapidamente, amados, vamos lá. Abra a Bíblia. 1 Samuel 22, versículo 9. A fúria decadente de Saul. Saul, primeiro rei de Israel. Saul significa pedido, aquele que foi pedido. Ele foi pedido pelo povo, escolhido por Deus, usando os critérios do povo. Por isso foi um rei superficial a quem Deus rejeitou. Vamos lá, 1 Samuel 22, versículo 9. Tenho indicado a todos a fazer a leitura prévia do texto, para que assim ajude a compreensão do texto bíblico e o melhor absorção da mensagem bíblica, em nome de Jesus. Então, vamos lá, versículo 9 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube,
e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os seus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso que se passa aí entre você e Davi, nem muito nem pouco. Respondeu o rei a Aimeleque. Respondeu o rei: Aimeleque, tu morrerás e toda a tua casa, a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender a mão ou as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei Saul a Doeg, o edomita: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, matou todos, homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos, ovelhas, tudo. Terrível, hein? O quadro. Que decadência ou decadente é esta fúria de Saul. Pai amado, fala através dos meus lábios para os teus filhinhos amados. Senhor, eu diminuo para que tu cresças. Pai, não permita que nenhuma palavra que não seja bíblica saia pelos meus lábios. Não permita, Pai, que nenhuma palavra que poderia eu ter forjado no laboratório obscuro do coração humano, não permita que nenhuma palavra desta maneira saia dos meus lábios, mas tão somente, ó Pai, aquilo que for bíblico, tão somente aquilo que estiver em linha com a Tua palavra, Pai, porque as Tuas amadas ovelhinhas que estão agora online, elas não estão interessadas em saber a minha opinião humana, elas não estão interessadas em saber o que eu penso humanamente falando, ou algum resultado do laboratório obscuro da humanidade decaída. Não, eles querem saber a Tua palavra, eles querem ter confiança, Pai, que aquilo que se prega é bíblico. Como a palavra diz, Pedro falou: aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus. Para isto, Pai, te agradeço por todos esses anos de estudo, de crescimento, de aprofundamento na palavra do Senhor, e agora crescendo teologicamente, mas sobretudo, ó Pai, te agradeço porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e é o Senhor quem deve falar. Assim eu oro, assim eu te peço, com a mão na Bíblia e em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amada família espiritual, povo de Deus, ovelhinhas amadas, mais do que vencedores em Cristo Jesus, pedras que vivem, sacerdotes reais e ministros de uma nova aliança, aliança da graça de Deus. Aprendemos no domingo com a experiência de Davi, que nos mostra que o Senhor Deus vai atrás dos seus servos escolhidos quando eles tentam fugir. E tentam fugir seja por medo
seja pelo perigo, seja por qualquer outro motivo. Assim, Davi fugiu. Davi deixou a terra de Judá, foi até Moabe, numa fuga. Assim como podemos lembrar do profeta Jonas, que Deus lhe disse para ir pregar em Nínive, mas ele foi para Tarsis, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus estava preparando alguma coisa no seu coração de misericórdia para aquele povo ninivita. De fato, aquele povo era muito cruel e Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. Então ele fugiu, ou pelo menos tentou fugir da presença de Deus. Mas Deus foi atrás de Jonas, engoliu aquele homem com um grande peixe, 3 dias no ventre, até que ele entendesse que precisava fazer a vontade de Deus. E assim o Senhor operou uma obra, salvação grandiosa, salvando todos aqueles de Nínive, pelo poder da sua palavra. Assim, Deus também foi em busca de Davi. Deus usou um profeta, Gade, que lhe disse: ó Davi, você está aqui na minha fortaleza, Metsudá, o lugar que você acha que é seguro, você está aqui no lugar que o tem como uma zona de conforto, mas o Senhor manda que você entre na terra de Judá. E assim aquele homem foi usado por Deus, ele retornou. Então Deus espera de nós obediência e fé, sabedores de que Ele é poderoso para nos livrar. Então segure aí com a mãozinha o livro de Samuel e veja aqui o que diz o Salmo 23 sobre esse primeiro ponto, de que Deus vai atrás. Deus ele persegue o seu filho até fazer-lhe o bem. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então Davi está dizendo, isso é um salmo de Davi, esse bondade e misericórdia me seguirão, do original, é como alguém que é caçado, é como alguém que é literalmente caçado, perseguido, mas é perseguido pela bondade de Deus, porque nós, a Paulina lá no Novo Testamento, como um potro indomável, a nossa carne ela é como um potro indomável, um cavalo selvagem, mas Deus vai trabalhando, vai em busca, seguindo aquele filho para agir com bondade para com ele, restaurá-lo e mostrar os desígnios do Senhor para a sua vida. Portanto, amados, uma vez que já fomos convertidos, uma vez que já temos essa iluminação em nossos corações, devemos saber que Deus espera de nós obediência e fé. Então nós vimos no capítulo 21, como que em sua fuga, Davi passou por lutas, problemas, por desespero, e a vida de muitos de nós, que sabe todos nós. Ele estava lá em Moabe, na sua Metsudá, e o Senhor lhe disse: filho, volta para Judá. E então Davi, no meio desses contrassensos, porque haviam Saul lhe perseguindo, haviam perigos tremendos, ele estava lá numa Metsudá, numa fortaleza, e Deus lhe disse: não, eu quero que você entre em Judá. E Davi disse: meu Deus, mas é muito perigoso, o risco é muito alto, como é que vai ser? Então, amados,
não fiquemos desanimados. Nós de fato enfrentamos e enfrentaremos na vida problemas, tribulações, aflições, mas o Deus que permitiu aquela situação estava soberanamente conduzindo Davi por meio de tudo aquilo, para que Davi fosse treinado, para que Davi pudesse se tornar o grande rei que ele se tornou. Davi, quando se colocou na caverna de Adulão, ali no capítulo 22, amado, diz que inicialmente 400 homens, depois se tornaram 600, 400 homens se uniram a ele. Todos aqueles que estavam em aperto, aflitos de coração, se uniram a Davi. Por que, amado? Porque Deus estava trabalhando no coração daquele homem, para que ele fizesse uma grande obra. E aqui estamos nós lembrando da vida, história e da teologia pregada através de Davi. Então agora no capítulo 22, o contraste entre Davi, que é o capítulo que nós estamos estudando, capítulo 22, o contraste entre Davi e Saul não poderia ser mais nítido. Em todo instante o narrador bíblico vem fazendo contraste entre Saul e Samuel. Lá no início, Eli e Samuel, os filhos de Eli e Samuel. Agora Saul e Samuel, entre Saul e Jonatas, Saul e Davi. Ele vem fazendo contrastes, exatamente para que nós nos coloquemos no lugar desses personagens e pensemos: quem eu tenho sido na vida espiritual? Eu tenho sido como Eli e seus filhos, ou como Ana, a mulher, apesar da aflição e da opressão, uma mulher de fé? Eu tenho sido como Saul, orgulhoso, precipitado, ou eu tenho sido como Davi, que tem buscado estar aos pés do Senhor? Porque todos nós temos uma carne que milita contra o Espírito. E a carne tenta a todo instante nos envergonhar. A carne tenta a todo instante nos fazer voltar contra os princípios de Deus. Não foi isso que a serpente fez no jardim do Éden? Fazendo com que Adão e Eva se voltassem contra os princípios estabelecidos por Deus, pois a sua estratégia é a mesma até hoje. Com enganos, ardilezas, sutilezas, ele tenta engendrar os seus pensamentos mentirosos para tentar nos fazer cair nas suas ciladas. Ele tentou fazer isso com Jesus no deserto, e usando a Bíblia. Olha, não está escrito que os anjos vão te proteger? Então se joga daquele embaixo. Então nós precisamos estar atentos para perceber as instruções bíblicas, para percebermos se temos sido Saul ou Davi. Então veja que Saul acusou os sacerdotes do Senhor de traição e os executou junto com as suas famílias, amado. Abiatar conseguiu escapar e Davi o acolheu, lhe dando proteção. Então, o contraste entre Saul e Davi não poderia ser mais nítido. Por quê? Enquanto Saul assassina os sacerdotes do Senhor, Davi procura acolhê-los, protegê-los de qualquer maneira, de qualquer meio, de todos os meios. Mesmo que o próprio Davi esteja em risco, mesmo que o pescoço de Davi esteja na berlinda, ainda assim Davi diz: não, venha, eu vou te proteger. Veja o capítulo 22, versículo 20. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o Edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica aqui comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Então Davi faz meia-culpa, coloca a mão na consciência, porque Davi estava numa fuga desenfreada, mano.
Davi viu que quando ele foi a Aimeleque, o sacerdote, estava lá Doeg, o Edomita. O Edomita fazia parte de um povo arqui-inimigo dos israelitas. Por isso ele já imaginava fazer, e ainda assim ficou na inércia, na sua fuga, pensando apenas na própria pele. Ele ignorou os riscos, ele negou a sua própria teologia ainda por cima, porque pediu a espada de Golias. E lá no capítulo 17 ele disse: todos saibam que o Senhor não salva com espada nem com lança, mas agora estava pedindo a espada para Aimeleque. Ou seja, Davi fez meia-culpa, assumiu a sua parcela de responsabilidade, colocou a mão na consciência, e agora começou uma mudança de curso, porque quando vemos um Saul matando todos os sacerdotes, porque apesar de Doeg estar lá, e o Doeg se fazer conhecer que Davi havia passado ali para Saul, isso já poderia ser previsto por Davi. Imaginar que Saul fosse matar todos os sacerdotes do Senhor, talvez estivesse além da imaginação de Davi. Será que ele era capaz de matar todos os sacerdotes? Que isso? Saul ainda não havia chegado a tal decadência. Então, este episódio mostra como que a desobediência de Saul culmina com a sua oposição ativa à vontade de Deus. E é uma lembrança vívida para nós, que outrora andamos no curso deste mundo, do que é que pode acontecer àqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. Amados, muitos de nós, muitas das vezes, brincamos com fogo, flertamos com o pecado, fazemos de alguns pecados de estimação, nos acostumamos com o pecado. Lembra de Cantares de Salomão, que diz que as raposinhas pequenas fazem grande estrago na vinha, porque são de difícil detecção. Às vezes aquele pecadinho, aquele pequeno pecadinho que a gente faz, passa a mão na cabeça do pecadinho, faz um carinho no pecado. O pecado, é meu amigo, é um pecado de estimação, e a gente acha que o pecado está na coleira. Só que o pecado, vezes por outra, vai mostrar a esta pessoa que ele nos leva, ou nos levará, ou nos levaria além do que nós desejamos. Devemos brincar com o pecado, devemos resistir o mal, resistir o pecado, resistir o diabo, e ele fugirá de nós. É isso que nos mostra o perigo da desobediência de Saul. Então, a decadência e o declínio de Saul devem motivar o leitor bíblico a jamais tomar o caminho que Saul escolheu trilhar. O caminho da inércia espiritual, o caminho da desobediência, o caminho do egocentrismo, o caminho da soberba, o caminho da ganância, o caminho da desobediência. Então, a ideia central desse texto, capítulo 22, é esta: cultivar no coração orgulho e ganância por poder terrenal há de te afastar do caminho celestial. Porque, amado, era em nome de quê que Saul estava colocando os pés pelas mãos? Era em nome de quê que Saul estava agindo dessa forma? Era em nome do poder, em nome da ganância, do trono, em nome da capacidade, da influência que o seu nome tinha na terra. Ele era o rei, ele tinha servos, ele tinha todos os condições, recursos e militantes e soldados, uma posição, um orgulho. Então, em nome disso, ele desprezou o profeta. Em nome disso, ele se colocou no lugar do sacerdote quando ofereceu o holocausto. Em nome disso, em nome das suas vinganças, ele fez juramentos precipitados para que ninguém comesse e ameaçou o próprio filho de morte. Em nome disso, ele perseguia Davi. Ou seja, por cultivar ganância pelo poder terrenal, ele se afastou do caminho celestial.
Então, o ego inflado, a obsessão por poder, distorce a realidade e faz a pessoa ver inimigos onde os inimigos não existem. É o exemplo de Saul. É o chamada paranoia. Eu vi o pessoal, isso aí é paranoico, isso aí vê coisa onde não tem. A tal da paranoia, ou paranoico, é isso, amados. Repetidamente, as pessoas ao redor de Saul o lembraram de que Davi era inocente, de que Davi era leal. Davi não fez nada, Davi é leal, Davi é um servo leal. Agora o próprio Aimeleque falou, quando ele disse: ó sacerdote Aimeleque, você conspirou contra mim, porque você ajudou a Davi. Aimeleque respondeu: uma coisa entre vocês, Davi é o servo mais leal de todos, chefe da corte real, é teu genro. Como é que eu ia imaginar alguma coisa desse tipo? E mesmo assim Saul não levou em consideração. Saul decidiu, amados, decidiu por conta própria que Davi era seu inimigo e ponto final. Veja lá no capítulo 19, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Você veja, Jonatas diz que as vitórias que Davi teve foi o Senhor quem deu, ou seja, Deus estava usando Davi. Diz que os feitos de Davi foram muito importantes para Saul. Diz que Davi era inocente, seu sangue era inocente, e ele morreria sem causa. Mas mesmo assim, Saul decidiu que Davi era seu inimigo. Então, de acordo com esse raciocínio distorcido de Saul, o assassinato de Davi, a perseguição a Davi, a calúnia e qualquer outra conduta pecaminosa de sua parte estava automaticamente justificada. Ou seja, qualquer coisa que ele fizesse estava justificado, estava na conta da soberania de Deus, estava na conta de Deus, estava justificado. Esses dias eu vi o vídeo de uma parlamentar, ela falando que existe lógica no roubo. Ela disse assim: não, olha, eu vejo uma lógica no roubo, porque o capitalismo é nosso inimigo, e aí eu sou vítima, derrotado, eu sou um perdedor por causa desse capitalismo. Então eu vou lá, roubo a pessoa. Tá certo? Tem lógica no roubo? Gente, que pensamento distorcido é esse? Que pensamento louco é esse? Como é que uma pessoa pode ver lógica no roubo? Aí quer dizer que o chefe de família, a mulher de casa, trabalha o dia inteiro, sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 10 horas da noite, trazendo pão e leite para os filhos, vem lá um cara, bota a arma na cabeça, assalta ele, rouba tudo, e tem lógica nisso? Por causa do pensamento distorcido. Em segundo lugar, o ego inflado e a obsessão por poder de Saul o levaram à desobediência a Deus. Acaba levando o desobediente a se opor ao projeto de Deus, se opor à vontade de Deus, se opor aos servos do Senhor, assim como Saul fazia em relação a Davi. Amados, pense comigo, é difícil imaginar, porque a gente diz assim: comigo a gente acha que o mal nunca pode acontecer com a gente. É verdade, a gente vê as notícias e acha que nunca pode acontecer com a gente. Então a gente pensa assim: comigo isso nunca vai acontecer. Da mesma forma como aconteceu com Pedro. Senhor, todos podem te negar, mas eu não vou ter. Comigo o buraco é mais embaixo. Comigo não, comigo ninguém pode.
Então, veja, amados, é difícil imaginar como que um rei, lá no capítulo 11, guerreiro, vitorioso, naquele momento cheio do Espírito, capacitado pelo Espírito Santo para vencer os amonitas, como é que aquele homem pudesse se transformar no genocida irracional e paranoico do capítulo 22? Como que isso poderia acontecer? Nós, na nossa história recente, vimos grandes pregadores se perder no caminho. Há poucos anos, há poucas décadas atrás, um grande pregador começou a se intitular o Espírito Santo. Ele dizia que era o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Teve um outro louco, desvarado, que já foi para onde o lugar lhe era próprio, que dizia que era Jesus Cristo homem. Eu sou Jesus Cristo homem. E as pessoas lhe adoravam, lhe cultuavam. O culto era para ele era Jesus. Pessoas que um dia foram pregadoras da palavra. Por isso que nós que pregamos a palavra, todos nós e nós pastores que pregamos, que temos um ministério, precisamos estar constantemente vigilantes aos pés do Senhor, amados, em oração, para não permitir que o coração se perca. Então note como foi a espiral da decadência. Em primeiro lugar, a desobediência de Saul às ordens claras de Deus. Saul desobedeceu, não uma, não duas, mas várias vezes a ordem de Deus. Se colocou no lugar do sacerdote, fez votos impróprios, seguiu por um caminho que era contrário à vontade de Deus. Depois ele foi, por causa da desobediência, rejeitado como rei de Israel, e permaneceu agindo como se rei fosse agarrado ao poder. Em vez dele se arrepender, se reconciliar com o Senhor, ele endureceu o seu coração, se ensoberbeceu, andou em seus próprios caminhos, e ainda pensou que os fins justificariam os meios. Veja lá, por exemplo, no capítulo 15, versículo 12. Tal era a soberba, a ganância, o desvirtuar dos caminhos de Saul. Capítulo 15, versículo 12, ele diz: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Veja, Saul parecia o louco do Nero, lá, que queria construir a cidade para ele, na glória dele. Fez um monumento para si. Amados, se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus e começarmos a achar que Deus concorda com tudo que a gente diz, que Deus diz amém para tudo que a gente fala, pensa e age, olha, você corre um sério risco de estar adorando a si mesmo. Você corre um sério risco de estar adorando o Deus que se chama o teu próprio nome. Se Deus faz todas as suas vontades, se Deus conhece o teu coração, que é tão purinho, tão lindo, olha o coração dele como é puro, meu Deus, e Deus conhece tão o teu coração purinho, que Deus faz tudo o que você pede, e Deus concorda com tudo que você diz e fala, talvez você esteja adorando a si mesmo. Amado, o nosso Deus está no trono, o nosso Deus não se deixa enganar. Então Saul fez um monumento para si próprio, ele estava adorando a si mesmo. Então a obstinação de Saul atinge um ponto abjeto, quando? Capítulo 22, versículo 6, veja lá: ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo do arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Amado, ele andava sempre com a lança na mão. Isso parece um detalhe ali, tendo a lança na mão. Ele andava sempre com a lança na mão. Foi com essa lança que ele tentou matar Jonatas, que ele tentou matar Davi. Ou seja, a intenção maligna estava sendo cultivada e mantida no seu coração. Esse é o grande perigo. Esse é o pulo do gato que nós devemos estar atentos.
Ele andava com a lança na mão, ou seja, a intenção maligna estava lá. A intenção maligna estava lá sendo cultivada, sendo acariciada. Ele estava dando comidinha, dando aguinha para a intenção maligna. Ele estava cuidando, criando a serpente para depois ser picado por ela. Essa foi a primeira grande ruína, o ponto abjeto da sua obstinação. Depois no versículo 7 e 8 diz assim: disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. Olha que paranoico. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas como hoje se vê. Ou seja, amado, quando Saul se reuniu com os seus oficiais, ele disse que ele, Saul, e não Davi, é que poderia lhe prover campos, vinhas e pomares, e lhes colocar como chefes de milhares e de centenas. Ou seja, ele queria literalmente corromper a moral dos seus oficiais, comprar a moral, a dignidade dos seus oficiais. Ele queria com o dinheiro comprar, com o poder de milhares ou centenas de milhares sobre os soldados, comprar a fidelidade, a lealdade. Amado, lealdade verdadeira não se compra. A amizade verdadeira não se paga com dinheiro. Isso mostra a obstinação abjeta, decadente de Saul. Depois, ele tenta matar o próprio filho por defender a honra e a lealdade de Davi, no capítulo 20. No capítulo 22, ele massacra os sacerdotes do Senhor. E ele extermina uma cidade inteira, inclusive mulheres, crianças e animais. Lá no versículo 19, como nós lemos, matou todo mundo. Então, ao se opor à obra que Deus faria, ou que Deus queria fazer por intermédio de Davi, Saul, na verdade, se opôs ao próprio Deus. E na narrativa bíblica, assumiu a posição de um inimigo de Deus. Então, amado, veja que antes de Saul matar aqueles sacerdotes, veja lá no versículo 17, olha lá, versículo 17, disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai quem? Os sacerdotes do Senhor. Amado, Saul estava absolutamente consciente de que aqueles homens eram sacerdotes do Senhor, e ainda assim mandou matar todo mundo. Olha a decadência deste homem. Então o narrador emprega essa expressão sacerdote do Senhor para enfatizar a exorbitância do crime de Saul, que perdeu totalmente a noção do sagrado. Ele perdeu a noção do sagrado. E nós corremos esse risco, talvez mais do que Saul, amados, no século 21, corrupção para todo lado, o ministério eclesiástico, comunitário, pastoral em decadência, nas páginas policiais. Há uma pesquisa que diz que os primeiros que têm menos prestígio popular, os mais, abjetos, são os políticos, depois os policiais, em terceiro lugar os pastores. Pastores que um dia estiveram em alta conta nesse país, hoje são alvo do escárnio, alvo da desconfiança das pessoas. Muito disso tem meia culpa nossa, muito culpa da própria igreja secularizada, secularista, pragmatista, pós-moderna, que vive os padrões do mundo, mas muito também por culpa dos ministérios, dos escândalos, dos falsos profetas. Então o campo que nós estamos caminhando é muito delicado, amados. Saul perdeu totalmente a noção do sagrado.
Sabe, o sentimento de respeito pelo sagrado, o sentimento de respeito pelo culto ao Senhor, o sentimento de respeito e amor pelas suas autoridades, lideranças espirituais, pelos irmãos em Cristo, a quem devemos preferir-los, cada um deles em honra, como se fossem superiores a nós mesmos, diz Paulo. Veja lá, 22, versículo 18, estamos nos 5 minutos finais. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Então, amado, o fato de Saul usar o edomeu para matar os sacerdotes do Senhor o coloca sob uma ótica ainda mais sinistra, porque os edomeus foram considerados como arqui-inimigos de Israel. Você veja, ele se aliou a alguém arqui-inimigo de Israel para matar os sacerdotes do Senhor. Que posição sinistra Saul é colocado. Que estágio sinistro. Amada, a pessoa que brinca com o pecado, normalmente ela diz assim: eu vou contar só uma mentirinha, mas depois ele tem que contar outra mentira para cobrir a primeira. Aí depois 2 mentiras para cobrir as outras 2. E assim, sim, amado, o pecado vai te levar além do que você gostaria de ir. Não é tão simples se meter no pecado deliberado. Uma coisa é quando você comete um pecado: ai meu Deus, pequei, desculpa Senhor, perdão. Outra coisa é quando deliberadamente, premeditadamente, conscientemente você assume o pecado e peca. Esse pecado vai te levar além do que você desejava ir. É isso que estamos vendo. Então Saul se aliou ao edomeu, e nós dizemos hoje, amado, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado aqueles a quem você empresta o seu ouvido. Cuidado aqueles a quem você fala da tua intimidade. Cuidado aqueles a quem você abre a tua casa, abre a tua intimidade, abre a tua vida, conta as tuas intimidades. Cuidado, porque nem todo mundo que tem aparência de amiguinho, de bonzinho, tem muita lobo em pele de ovelha. Cuidado. Você vive aí exaltando as qualidades do teu marido para aquela tua amiga, vive aí exaltando as qualidades da tua mulher para aquele teu amigo. Cuidado! Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria. Então, eu concluo dizendo, amados, o ego inflamado ou inflado de Saul, assim como a sua obsessão por poder, nos ensina algumas coisas. Primeiro, ser orgulhoso e querer poder distorce a realidade. A pessoa fica paranoica. Todo mundo que se aproxima dela, ela acha que tem uma segunda intenção. Todo mundo que diz oi, ela acha que tem uma segunda intenção. Ela vê inimigos onde os inimigos não existem. Saul não levou em consideração a palavra do sacerdote, que era o óbvio. Afinal, Davi era seu genro, era chefe da sua guarda. Portanto, para Aimeleque ajudar a Davi era ajudar o próprio rei, era ajudar o próprio reinado. Não levou em consideração e matou o sacerdote. Por quê? Porque a realidade estava distorcida diante dos seus olhos. Peçamos a Deus discernimento de espíritos, para que Deus limpe os olhos dos nossos corações, para saibamos discernir o bem e o mal. Em segundo lugar, esse ego inflado, essa obsessão por poder, levou Saul à desobediência, ao afastamento dos caminhos do Senhor. Ele, movido pela ganância, movido pelo seu ego, ele fez um voto impróprio e disse: ninguém pode comer pão aqui até que eu me vingue dos meus inimigos. Seu próprio filho não sabia, foi lá e comeu do mel, e ele jurou de morte o próprio filho. Esse é um dos exemplos. Isso no lugar do sacerdote. Esse é um outro exemplo. Ele desobedeceu à vontade de Deus. No Novo Testamento nós vemos o filho pródigo: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. De olho no dinheiro e de olho na vida do mundo,
nas mulheres, na luxúria, no pecado. Ele pediu a parte da herança antes do seu pai morrer. Ou seja, ele viveu em desobediência. Ele saiu da cobertura do pai. E a desobediência, por sua vez, leva a uma oposição aos planos que Deus está fazendo na vida da pessoa. Seja, amado, às vezes a pessoa está lá no processo de restauração, crescendo em graça, em conhecimento, sabe? A pessoa está evoluindo, aí vem lá uma má conversação, uma má amizade, começa a corromper o bom costume, a pessoa desobedece, pronto, tudo que ela estava construindo vai por água abaixo. A desobediência, amado, impede o desenvolvimento dos planos de Deus. A desobediência impede que a pessoa cresça em graça e em conhecimento. A desobediência impede que a pessoa caminhe em direção à vontade de Deus. Então lembro aos amados que mais adiante, refletindo sobre como Deus livrou a Davi dos seus inimigos, ele declara: o Senhor é a minha fortaleza. Portanto, qual é o antídoto para esse ego inflado e essa obsessão por poder? É quando nós sabemos que o Senhor é a nossa segurança. Não precisa abrir agora, mas está lá em 2 Samuel 22, 1 a 7, quando ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha, do hebraico, Metsudah. Ele é a minha verdadeira fortaleza. Quando nós temos Deus como a nossa verdadeira fortaleza, dependendo absolutamente do Senhor, então nós vivemos em humildade. Portanto, amado, esvazie-se de todo ego, esvazie-se de toda prepotência, esvazie-se de toda soberba. Aleluia. Filipenses 2, 5 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus se esvaziou da sua força toda poderosa e foi visto em figura humana e morreu em morte de cruz. Esvazie-se, amado, do ego, esvazie da prepotência. Isso não leva ninguém a nada, a lugar. Depois que tem 7 paus, 15 dias depois já está sendo. Esposo, mulher, filhos, ligue da igreja, mas não permita sua mente vazia. Vai orar, entra no quarto, desenvolve o ministério de oração. Mente vazia é oficina do diabo, amado. Não permita isso. Passe os pensamentos pelo crivo da palavra. Tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E o que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, disse o apóstolo Paulo. Você lembra daquela mulher que todos os dias ia olhar a vizinha que colocava no varal os seus lençóis? Ela sempre olhava pela janela, ia lá na sua janela e olhava a vizinha. E ela chamava o seu marido e dizia: e lá, marido, olha como é que aquela vizinha, olha como ela é porca, olha. Ela não aprendeu a lavar roupa, não? Olha como é que ela bota os lençóis sujos no varal. Eu acho que ela precisa do Ariel multicores e Vênus. Ela não bota Vênus. E assim dia após dia, até que outro dia o marido estava meio irritado, falou: mulher, vem aqui, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí quando a mulher chegou lá perto, ele falou: abre a janela. Aí ela levantou a janela, abriu a janela, olha lá para os lençóis da mulher, e o lençol dela tá branquinho, né? Tá limpinho.
Tá limpinho, tá limpinho. Mulher, porque o que estava sujo não era o lençol, o que estava sujo era o vidro da nossa janela que você não limpa. Passe os seus pensamentos pelo filtro da palavra. E por fim, amado, tu serás um canal do fluir de Deus desobstruído. O processo de crescimento espiritual será contínuo. O processo de imagem e semelhança de Deus, como Davi, segundo o coração de Deus, será contínuo. E você verá, Metsudá, o Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a tua fortaleza. Receba esta palavra no teu coração. Rechace todo ego inflado. Rechace toda ganância por poder terrenal, porque isso te afasta do caminho celestial. Rechaça a soberba, o orgulho. Cultive a humildade, os pensamentos bíblicos. Olhe com os olhos puros de Deus, e você crescerá em graça e em conhecimento. Que assim seja, assim disse o Senhor. Que você tenha uma noite abençoada, uma noite cheia de graça, cheia de misericórdia. Que ao deitar a cabeça no travesseiro, logo tu pegues no sono. Que amanhã pela manhã, ao raiar do novo dia, as misericórdias de Deus já terão sido renovadas antes de você acordar. Que você tenha um final de semana em perfeita vitória, um final de semana abençoadíssimo em nome do Senhor Jesus. Que você possa desfrutar de muita alegria, de muita saúde, de muita paz. Você possa gozar das bênçãos de Deus na sua vida, ser realizado como um homem de Deus, uma mulher de Deus, em tudo que você tomar para fazer na sua vida. Esse é meu desejo, essa é minha oração, isso é o que eu declaro para as nossas vidas em nome de Jesus. Todas as coisas cooperem para o nosso bem em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, amada ovelhinha, família espiritual, e até domingo às 9h20 da manhã estaremos aqui na rua General Roca 340, na Tijuca, na galeria. Estamos aqui num espaço de mais de 200 metros quadrados, com toda a ambiência, altura, enfim, som, ambientação, um lugar maravilhoso. Venha nos visitar, venha conhecer a nossa igreja na Tijuca, um lugar de facílimo acesso, bem próximos da Praça Sans Pena, na rua General Roca 340, coração da Tijuca. Uma reta, você está no Shopping Tijuca, que serve como referência para a igreja, assim como a Praça Sans Pena. Domingo, 9h20 da manhã. E também pelas nossas mídias sociais, a Cristo Vive Missão, no YouTube, ou Anderson Nogueira Bispo pelo Facebook. Esse é o nosso convite, essa é a nossa orientação, e em nome de Jesus, uma noite abençoada, um beijo no seu coração, um forte abraço, em nome de Jesus Cristo, chuva de bênção sobre a tua vida, graça e paz, em nome de Jesus.